Magide Fleury, conselheiro do Vila Nova, é o personagem de hoje do quadro Batendo de Frente. Tá tudo bem, Magide? Tudo bem, graças a Deus. Magide, você foi contrário, você votou contra a aprovação das contas do presidente do Vila Nova, Guto Veronês, no ano de 2015. Por quê? Porque faltou transparência. Por que faltou essa transparência? Os 6 primeiros meses da administração do Gutenberg Veronês foram feitos através de balancetes demonstrados para o Conselho de Receita e Despesa. A partir de julho, esses balancetes deixaram de ser feitos, de serem demonstrados, de julho a novembro. E o que aconteceu? Na reunião, isso foi demonstrado, já veio através do COF um parecer com a aprovação das contas, orientando o Conselho a aprovar as contas, um parecer favorável à aprovação das contas, através de um auditor contratado, não sei se pelo COF ou pelo presidente, um auditor externo que não tem vínculo com Vila Nova, que não tem conhecimento com Vila Nova. E a gente, sem dados, sem elementos, como que a gente pode aprovar uma coisa que a gente não vê? E aí vem as contradições do nosso presidente, o presidente do Vila Nova. Por quê? Porque a bandeira dele era a transparência. E a partir de julho, deixou-se de ter essa transparência, a partir da não demonstração. Na Assembleia Geral de outubro, ele mesmo disse que iria fazer as prestações de contas na primeira reunião do mês de janeiro, porque o Vila estaria envolvido nas finais da Série C, e ele estava viajando muito, acompanhando muito o time. Em consequência disso, ele não estava tendo tempo de fechar os balancetes. E outro que seria a questão das eleições que se realizariam no final de novembro e foram realizadas. Acontece que chegou a Assembleia de Janeiro, nada foi prestado. Ele passou diretamente esses supostos balancetes para o Conselho Fiscal. E na reunião agora do dia 29 de fevereiro, ele já submeteu a apreciação, o COF já submeteu a apreciação do Conselho, o parecer para a aprovação das contas do presidente. A gente não tem como aprovar uma coisa que a gente não vê. A coisa que era feita de uma maneira e passou a ser feita de outra, justamente no período em que o clube mais arrecadou, inclusive com um contrato entre o Vila Nova e a Rei Petro, nos casos dos ingressos comprados, os jogos vendidos à Rei Petro. Não se tem ideia do que o Vila arrecadou, mas a gente sabe muito bem que foram os períodos em que o Vila mais arrecadou, justamente nos jogos finais da Série C. Na sua visão, o presidente Guto Veronês, ele omitiu números ou maquiou os números? Não dá para se ter uma posição quanto a isso. Eu não estou duvidando da honestidade ou culpando o presidente, falando que ele é desonesto, que aconteceu algo. Faltou foi com a verdade, faltou com a sinceridade dele. O Vila estava em descrédito. Ele era um que cobrava isso da gestão anterior, da questão dos chamados bala na agulha. Ele era um que cobrava isso. Eu cobrava na frente e ele atrás de mim, na minha retaguarda, cobrando isso. Ele fez a campanha baseado nisso. Se pegarmos os jogos no Serra Dourada, muitos se lembram de uma faixa que cobrava dos bala na agulha essas prestações de contas. Eu fiz essa faixa e ele estava sempre atrás de mim me apoiando. Todos sabem disso, todos. Não tem um que não saiba isso dentro do Vila Nova. Eu faço ele, convoco ele a desmentir isso. Se for mentira, eu quero que o meu filho caia morto aqui agora. Ao mesmo tempo que diz que acredita na honestidade de Guto Veronês, Magide afirma categoricamente que houve fraude na administração do presidente colorado. O meu posicionamento em relação ao Gutenberg, logicamente, eu confio desconfiando. Isso é um papel. Eu confiei nele e hoje eu estou desconfiando, porque ele está se incumbindo de eu ter esse posicionamento. Ele prometeu transparência e ele não está dando essa transparência que inicialmente ele dava. E o que você tem a dizer àqueles que dizem que você está com dor de cotovelo, que você e o Guto eram grandes amigos e que ele não o apoiou para a presidência do COF e por isso você estaria disparando contra ele? O que você pensa sobre isso? Com relação a isso, eu acho que ele querendo desviar o foco.
Eu pleiteei a presidência do COF por entender que os outros candidatos estavam irregulares e estão regulares. Se eu estivesse com dor de cotovelo, eu teria procurado a justiça e pedido anulação, inclusive da presidência executiva, na qual o Guttenberg, como não tinha prestado contas no período, estava e foi eleito de maneira irregular. Ele, o conselheiro Balzac, foi eleito de maneira irregular e o próprio COF está irregular, que o Cisenano não tem contas aprovadas. Então, se eu estivesse com dor de cotovelo, preocupado com questão de cargo ou de não ter sido eleito por isso, eu teria feito isso, eu teria submetido a justiça, para a justiça apreciar e anular essas eleições. O valor real do contrato, da parceria com a Rei Petro, que foi passado para a imprensa, para vocês conselheiros, é bem maior? Eu não tenho conhecimento desse valor, para você ter uma ideia de qual que é o valor desse contrato. Mas o que você imagina? Que seja bem maior do que foi apresentado? Acredito que sim. Para se não se divulgar, não se poder divulgar isso, eu creio que sim. Então houve desvio de dinheiro? A tendência, a princípio, é essa. Não posso afirmar para você. Por isso que eu queria os documentos, queria ter acesso a isso, para a gente ter a certeza. Porque a partir do momento que você compra um jogo e você coloca lá no ingresso dois valores distintos, R$ 5,00 e R$ 50,00, a gente sabe que se isso caísse na mão de um tribunal regional do trabalho, a gente sabe muito bem que isso aí é desvio de verba. Se o Tribunal Regional do Trabalho pegasse isso aí para valer, é frustração de pagamento, de penhora trabalhista. O presidente está ali respondendo processo por isso. O Guto Veronese mudou de ideia em relação a você. No início, ele chegou a dizer que o apoiava para a eleição do COF, de última hora apareceu apoiando o Cisenano. Por que isso aconteceu? Acho que caberia a vocês perguntarem a ele. Talvez por eu querer as coisas muito às claras, porque ele mudou. Ele mudou da transparência que ele pregava para, de repente, essa posição de levar diretamente ao COF os balancetes. Agora ele fala que os balancetes estarão à disposição, mas já fala que o contrato da Rei Petro não pode ser colocado à disposição. Então, não está existindo essa transparência. O presidente do Vila Nova, Guto Veronese, respondeu assim às declarações de Magide Fleury. Ele sempre pleiteou um cargo dentro do Vila Nova e eu não faço barganha com ninguém sobre cargo. No caso, foi na época do Rafael, que foi o financeiro. Ele gostaria de pegar, mas o Rafael ganhou da eleição dele. Depois o COF também ele ganhou. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que respeitar a instituição Vila Nova. E os conselheiros optaram por ele não ser eleito, então é no voto. E se ele achar que está equivocado, vai ter eleições de 2017, que ele se candidate e que ganhe e faça da forma que ele acha correto. Isso é natural, democracia é assim. Mas não tem problema nenhum. O importante é que as contas foram apreciadas e aprovadas depois de um bom tempo no Vila Nova.